Boa tarde, terceiro ano. Hoje nós vamos dar início aí ao conteúdo de fisiologia vegetal. Nós vamos estudar todos os processos que acontecem na planta, incluindo os processos de absorção de água, nutrientes e gases, condução de substâncias, respiração e fotossíntese. Então, eu gostaria que vocês pegassem o módulo na página 39 e um marca-texto para que tudo que esteja marcado aqui, hoje a aula vai ser diferente, eu não preparei aqueles slides, eu dei prioridade a colocar o módulo de vocês, que é para vocês sinalizarem as partes mais importantes e eu vou trabalhar com a imagem que está no módulo, certo? Então, acompanhem aqui, peguem o material de vocês e, se possível, também um marca-texto para que a gente possa dar continuidade. Vamos começar aqui com transporte e nutrição vegetal. O primeiro parágrafo diz o seguinte: a sobrevivência de uma planta está diretamente relacionada à sua capacidade de melhor aproveitamento dos recursos presentes no ambiente em que se encontra. Essa capacidade de melhor aproveitamento está relacionada a várias características da planta. As plantas que desenvolvem espinhos no lugar das folhas, as plantas que têm raízes profundas para absorção de água, as plantas que têm flores coloridas para uma melhor visitação dos polinizadores para que as sementes elas sejam dispersas. Então, essa capacidade de melhor aproveitamento dos recursos é que vai garantir a sobrevivência dessas plantas. As folhas grandes para absorção da luz solar, para a realização da fotossíntese, também é uma característica que possibilita essa sobrevivência. Os processos metabólicos envolvidos no desenvolvimento das plantas incluem a absorção de água. Quem absorve água são as raízes elas têm a função de absorver a água, e essa água é absorvida através da osmose, a gente vai ver isso hoje. Inclusive, a gente estudou a osmose no primeiro ano, é um processo de transporte de solvente, de um meio que tem mais solvente do que soluto. Então, a absorção de água acontece desta forma. Nutrientes e gases, a gente já viu também os estômatos, e vamos ver hoje novamente. Os estômatos são aquelas células que estão presentes nas folhas. Elas controlam a perda, a transpiração de água, né? A perda de água na forma de vapor, e também tem a função de controlar a entrada e saída de gases. Condução de substâncias através dos vasos condutores de seiva, xilema e floema, transpiração e fotossíntese. São alguns dos processos metabólicos que nós iremos estudar neste capítulo. Vamos começar aqui pela nutrição mineral das plantas. Quando eu me refiro à nutrição mineral, eu estou me referindo à seiva bruta, que é composta por água e sais minerais, que compõem aí os nutrientes inorgânicos. Essa seiva bruta, ela é absorvida pela raiz em uma região específica chamada de região pilífera. Essa região pilífera é aquela região que é cheia de pelos. Esses pelos vão aumentar a superfície de contato para que as plantas elas absorvam a maior quantidade de água. Então, a absorção de sais minerais ocorre por transporte ativo. Nós estudamos no primeiro ano os transportes de membrana, osmose, transporte ativo e transporte passivo. O transporte passivo acontece pela difusão simples, difusão facilitada. Lembram disso? Vocês estudaram isso comigo lá no primeiro ano. O transporte ativo acontece, a osmose também é um exemplo de transporte passivo. O transporte ativo, a gente estudou lá a bomba de sódio e potássio, lembram? Que o ATP se liga, libera um fosfato, muda a configuração da bomba para que essas substâncias elas sejam transportadas de um meio que já está concentrado, de um meio menos concentrado, para que ela saia de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Então, aí vai contra o gradiente de concentração. Por este motivo, tem que ter consumo de energia. Então, a absorção dos sais minerais acontece por transporte ativo e a absorção de água acontece pelo transporte osmótico. Esse trajeto da seiva bruta pode ocorrer de duas maneiras, via simplasto e via apoplasto. O que diferencia esses dois trajetos aqui é que a via simplasto, a água ela vai se deslocar por dentro das células. Já a via apoplasto, a água e os sais minerais vai se deslocar entre as células. Olha o exemplo que eu coloquei aqui. O exemplo que já tem no módulo de você, na verdade. A via simplasto, a água ela vai ser deslocada por osmose por dentro da célula.
A via apoplasto, a água e os sais minerais vão passar entre as células. Olhem aqui, ó. Via simplasto, a água, ela vem tranquilamente por dentro da célula e chega até o xilema. Chegando até o xilema aqui da raiz, ela é essa seiva bruta, ela é conduzida para as folhas para que ocorra a fotossíntese e transforme a seiva bruta aí e ocorra a produção da seiva elaborada. Já água e sais minerais que fazem o trajeto aqui pela via apoplasto, ela não vai percorrer por dentro da célula, ela vai entre a célula, olha em vermelho aqui. Só que quando ela chega na endoderme, ela se esbarra com as estrias de Caspari. As estrias de Caspari é um obstáculo aqui para esse transporte. E por que a estria de Caspari vai barrar? Essa estria de Caspari, ela vai selecionar, é como se ela filtrasse, ela controlasse a quantidade de sais minerais que vai entrar. Então, como essas substâncias, elas estão vindo entre as células, não estão passando por dentro da célula, pode ser que venha com excesso de sais. Para evitar que esse excesso de sais entre no xilema, essa estria de Caspari vai barrar aí esse processo. Só é barrado na estria de Caspari as substâncias que fazem o trajeto via apoplasto, que é que passa por entre as células. A água que passa por osmose por dentro das células, obedecendo aí uma via chamada de simplasto, ela não ela não esbarra aqui nessas estrias. Os sais minerais essenciais para o metabolismo e o crescimento vegetal são divididos em macronutrientes e micronutrientes. A gente estudou isso em biologia no primeiro ano também, quando nós estudamos compostos orgânicos, nós vimos proteínas, minerais, e nós vimos que existem os macro e os micronutrientes. Macro não significa dizer que eles são maiores, e sim que eles precisam ser consumidos em maior quantidade. É o que acontece aqui com as plantas. Os macronutrientes são os nutrientes que a planta necessita em maior quantidade. E os micronutrientes são os necessários para a planta, só que em pequenas quantidades. Mesmo com quantidades mínimas, eles são necessários. A ausência desses micronutrientes pode prejudicar o desenvolvimento da planta. Vamos agora aqui para a transpiração vegetal. Eu preparei para vocês um resumo. Eu fiz esse resumo para ajudar vocês. Pode ser que não esteja muito visível. Quem quiser, eu posso estar encaminhando essas fotos para o grupo, para que vocês possam estar fazendo a anotação aí no caderno. É um resumo de transpiração vegetal, incluindo a condução de seiva bruta e seiva elaborada. Como é que acontece cada uma delas. Então, aqui vocês estão vendo o estômato. O estômato, ele é formado por duas células estomáticas clorofiladas, chamadas de células guarda. São essas aqui que são semelhantes a uma boca. Ela abre e fecha, controlando aí o processo de troca gasosa, a respiração. O ostíolo é essa aberturazinha aqui. E tem a função de controlar, como eu disse a vocês, a abertura e o fechamento dessas células guardas vai controlar a transpiração e as trocas gasosas. A folha, ela realiza 10% da sua transpiração pela cutícula e 90% pelos estômatos. A abertura e o fechamento dos estômatos é controlado por alguns fatores. A luz solar é o sinal ambiental mais importante na regulação desse movimento. Mas além da luz solar, nós temos outros fatores, como é o caso da oferta de água no solo, a temperatura do ambiente, a concentração de dióxido de carbono, a presença ou não de vento, o sombreamento ou não da folha e a quantidade de água. Tudo isso são fatores que vão controlar a abertura e o fechamento dos estômatos. Nós vamos aqui para a condução das seivas. Olha o que está acontecendo aqui nesse esquema. A seiva bruta, que é formada por água e sais minerais, e ela é conduzida pelos vasos lenhosos ou simplesmente xilema. Essa seiva bruta, ela vem lá da raiz e chega até as folhas e regiões clorofiladas, onde ocorre o processo de fotossíntese. Depois do processo de fotossíntese, ocorre a formação da seiva orgânica ou elaborada, que tem como principal componente aí a glicose.
essa seiva elaborada, ela vai ser distribuída para diversas regiões da planta através dos vasos liberianos ou do floema. Então, isso daqui é simples, a gente já havia comentado sobre isso em outros momentos. Como é que acontece a condução de seiva bruta? A condução de seiva bruta ela é explicada por uma teoria chamada de teoria de Dickson, ou a teoria da coesão, tensão, transpiração. Olha como é que acontece, de forma mais simples possível que eu posso explicar para vocês aqui. A água, ela está ligada através de pontes de hidrogênio, então elas estão unidas, é o que a gente caracteriza aí a coesão. E depois elas são puxadas pela força de sucção gerada pela transpiração vegetal. Imagine você pegar aí uma toalha seca, por exemplo, um pano ou um papel toalha, uma folha de papel toalha. Aí você encosta a pontinha dele na água. Você vai perceber que a água ela vai subindo, subindo até molhar por completo todo o papel. É mais ou menos esse exemplo que vai caracterizar, que vai explicar para vocês aqui essa teoria da coesão, tensão, transpiração. Como as moléculas de hidrogênio elas estão muito unidas, o que é que vai acontecer aqui? Quanto maior a transpiração, quanto maior a velocidade de transpiração aqui das folhas, mais rápida será a subida da seiva bruta. O que é que está acontecendo? Uma molécula de água está sendo liberada aqui, estão vendo nessa imagem? Essa molécula de água que está sendo liberada pela transpiração, ela está ligada com todas as outras. Então, ela vai puxando as outras, fazendo com que ocorra o processo da condução de seiva bruta, uma vez que a seiva bruta ela é formada por água e sais minerais. A água, vocês viram que entra na raiz lá por osmose e os sais minerais entram através de um transporte ativo. Uma vez que essa água conseguiu atravessar aquela via simplasto e apoplasto, ela chega ao xilema e para essa água chegar até as regiões clorofiladas para realizar a fotossíntese, ela vai sendo transportada através dessa teoria aqui de Dickson, sucção transpiratória ou simplesmente teoria da coesão, tensão, transpiração, certo? Quanto maior aqui a transpiração das folhas, mais rápida será a subida. Lembrando que essa subida de água aqui para a condução da seiva. Lembra que eu gravei um vídeo para vocês e disse que a condução da seiva bruta, ela é de forma ascendente, ou seja, vem da raiz, vem de cá de baixo até em cima, ou seja, ela vai contra o gradiente de concentração. Compreendido isso daqui, vamos agora para a condução da seiva elaborada. A condução da seiva elaborada, ela acontece de forma mais lenta, quando comparada com a condução de seiva bruta. A seiva elaborada, ela contém substâncias orgânicas, ou seja, ela tem um meio muito mais concentrado do que comparado lá com a seiva bruta. Então, o floema, que conduz a seiva elaborada, essa seiva elaborada, ela é o produto lá da fotossíntese. Depois da fotossíntese, produziu a seiva elaborada, que tem como principal composto aí a glicose. Forma um meio mais concentrado, que a gente chama isso de hipertônico. Se você tem um meio hipertônico, um meio muito concentrado, qual é a tendência natural para que esse meio aqui adquira o equilíbrio, adquira a isotonicidade? Ele precisa absorver água para que a água dissolva essa substância. Então, o que é que vai acontecer aqui? O meio se torna mais concentrado, então a água ela vai entrar por osmose no floema, auxiliando o transporte. Essa água ela vai ser emprestada pelo xilema. O xilema doa água para que a seiva elaborada possa ser conduzida. Depois que os frutos, os caules, as raízes e as gemas absorveram essa seiva elaborada, a parte orgânica da seiva elaborada, sobrou essa água, o meio ficou menos concentrado, então essa água ela retorna para o xilema novamente. Esse transporte de seiva elaborada acontece por translocação, é um transporte em massa e vai ocorrer em diferentes sentidos, diferente da distribuição de seiva bruta, que é da forma ascendente. A seiva elaborada, ela ocorre em diferentes sentidos porque ela vai abastecer várias partes da planta. Olha o que é que acontece aqui. Realizou fotossíntese e produziu glicose. A glicose, ela entra
no floema por transporte ativo. Como o floema agora ficou com o meio muito concentrado, aumentou a concentração de glicose, ele se tornou um meio hipertônico. Então, o que é que vai acontecer aqui? A água vinda do xilema, ela vai entrar no floema por osmose, diluindo isso daqui. Essa seiva elaborada, então, vai ser transportada até os frutos, caule, raiz e gema. Quando chega lá, esses órgãos, eles vão retirar substâncias orgânicas, vai diminuir a concentração do meio, essa água, então, ela retorna para o xilema. E aqui embaixo, eu coloquei um exemplo para vocês de um experimento que Marcelo Malpighi fez, que ficou conhecido aí como anel de Malpighi. Ele pegou uma árvore e tirou um pedaço, um anel dela. Esse pedaço continha vaso condutor de seiva elaborada, continha floema. Então, quando ele tirou esse pedaço, ele bloqueou a condução da seiva elaborada para as raízes. O que foi que ele percebeu com isso? Como não estava chegando seiva elaborada na parte de cima, as folhas começaram a cair. Como não estava também descendo seiva elaborada, ocorreu aqui um acúmulo dessa seiva e, obviamente, que essa planta não conseguiu sobreviver.